Maravilha, galera! Para a gente fechar o nosso estudo do Poder Judiciário, preparei uma bateria de questões da banca Fundatec sobre este tema. Este não é um dos principais temas cobrados nas provas, então vocês vão perceber que tem questões atuais, 2024, mas para a gente dar uma bateria de 15 questões, que é o que eu gosto sempre de trabalhar no final das aulas, coloquei ali algumas questões um pouco mais antigas, mas que mantém, né, o retrato fiel daquilo que a Fundatec costuma trabalhar nas suas provas. Também tentei trazer todo tipo de questão, desde questão mais fácil, que poderá cair, até questão um pouco mais complexa, que poderia exigir de você um pouco mais de interpretação e de conteúdo. Então vamos lá, galera. Começando a nossa listinha. Já vamos começar essa questão aqui, gente. Caiu agora e é para procurador, né? Que a gente poderia falar assim, nossa, fodarástico. Gente, olha a questão, pelo amor de Deus, hein? O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, a saber, o Presidente da República, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro do Superior Tribunal do Trabalho, um desembargador do Tribunal de Justiça, um juiz estadual, um juiz do Tribunal Regional Federal, um juiz federal, um juiz do Tribunal Regional do Trabalho, um juiz do Trabalho, um membro do Ministério Público da União, um membro do Ministério Público Estadual, 2 advogados, 2 cidadãos, de notável saber jurídica e reputação ilibada. Pronto. A afirmação foi essa. Trouxe aqui o rol de membros do CNJ, beleza? Aí vem a pergunta agora. A respeito do Conselho Nacional de Justiça, de acordo com a Constituição, assinar a alternativa correta. Gente, o início ali foi só para encher linguiça. O que ele vai querer agora de você, com certeza não está nesse início. Então, artigo 103 da Constituição Federal, 103b, que é o artigo que vai tratar do Conselho Nacional de Justiça. Então, vamos lá. Seus membros têm mandato de 3 anos vedada a recondução, gente. Certo ou errado? Esse é o próprio caput, né, do artigo 103b, e ele erra aqui na quantidade de tempo do mandato, né? A Constituição fala que o mandato é de 2 anos e é admitida uma recondução. Portanto, a questão possui 2 erros aqui nos termos do caput do artigo 103b. Letra B. Os 2 cidadãos de notável saber jurídica e reputação ilibada são indicados pela sociedade civil mediante pleito direto. É isso mesmo, produção? Certo ou errado? Gente, esses 2 cidadãos, eles estão no inciso 13. Inciso 13 do 103b, tá? Só que eles não são indicados pela sociedade civil, não, tá? Eles são indicados, um pela Câmara e outro pelo Senado Federal. Então, letra B, também errada. Letra C. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal do Trabalho serão indicados pela Câmara dos Deputados. Gente, certo ou errado? Queridos, se o cara é ministro do Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça indica membros, então ele vai ser indicado pelo próprio STJ. Se o ministro do Superior Tribunal do Trabalho é do Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho indica membros, então, gente, nada a ver essa indicação da Câmara, tá? Aqui nós vamos ter o inciso 2 do artigo 103b e o inciso 3. Então, ministro do STJ indicado pelo STJ, ministro do TST indicado pelo TST. Primeira questãozinha já de um tema que eu falei para vocês que era muito provável de ser trabalhado nas provas, né? Lembra? Eu falei, ó, composição do CNJ é bem interessante aqui para cair na tua prova. Letra D. Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da OAB. Certo ou errado? Aqui está certinho, né, gente? Parágrafo 6º do artigo 103b prevê exatamente essas 2 autoridades aqui como responsáveis pelas suas instituições para oficiarem perante o CNJ. Tá? Portanto, resposta certa dá 1, letra D,
E a letra E diz que o Conselho será presidido por um dos advogados indicados e nomeados pelo Presidente da República, nas suas ausências e impedimentos, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. Errado, né? Quem preside o Conselho Nacional de Justiça é o próprio Presidente do Supremo Tribunal Federal. Inclusive é o texto do parágrafo 1º do artigo 103b. Sendo assim, primeira questão, resposta letra D de dado. Show? Vamos para mais uma agora. Agora uma questãozinha nova, mas mole. E apesar da questão não ser toda sobre o Poder Judiciário, é uma questão que fala, que menciona o Poder Judiciário para mostrar para você que às vezes a Fundatec, ela gosta de fazer isso. Ela pega ela não quer cobrar todo o conteúdo. Eu não sei porque que ela pede no edital todo o conteúdo, mas ela não quer cobrar todo o conteúdo lá na prova. Então ela pega uma questão e trabalha ali vários pontos do conteúdo naquela questão, como ocorre aqui, ó, nessa questão 2. Com base na Constituição Federal, analise as assertivas abaixo. O Judiciário é um dos poderes da União. Gente, certo ou errado? Certíssimo, né? Aqui nós temos o artigo 2º da Constituição Federal. Homens e mulheres são diferentes em direitos e obrigações? Diferentes? Não, né? Questão errada. Aqui temos o artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal. Todo poder emana do povo. Certinho, né? Aqui temos o artigo 1º, parágrafo único. Portanto, estão corretas 1 e 3. Resposta certa, letra C. Beleza? Então, temos aqui na questão 2 a letra C. Veja que é uma questãozinha mais simples sobre o Poder Judiciário. Agora, é uma típica questão que vai abordar aspectos ali dos órgãos, né? Olha que questão legal, gente. Com base nas disposições constitucionais sobre a justiça militar, analise as assertivas abaixo. E veja, esse é um concurso de prefeitura para o cargo de médico e ele perguntou questões da justiça militar. Imagina se o concurso é para brigada militar, não tem chance de perguntar também? Óbvio que tem. O Superior Tribunal Militar, STM, é composto por 15 ministros vitalícios. Certo ou errado? Queridos, aqui temos, como ele vai falar sobre justiça militar, artigo 123 da Constituição, ok? E esta primeira aqui já está certa, porque é o texto, o caput, né, do artigo 123. Parte dos ministros que compõem o STM serão escolhidos entre oficiais da ativa da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A outra parte será composta por ministros civis. Topíssimo também. Certíssimo. Também caput do artigo 123 da Constituição Federal. E aí temos o 3. Os ministros civis deverão ter mais de 35 e menos de 60 anos no ato da nomeação. É isso mesmo, produção? A Constituição Federal, no parágrafo único, fala em 70, mínimo 35 e no máximo 70 anos de idade. Portanto, essa 3 está errada. Então, ficou certo, certo, errado. Vamos ver o que nós temos de alternativa aqui. Quais estão corretas? 1 e 2. Resposta certa, letra C. Show? Mesmo concurso, mesmo cargo médico, só que agora a questão da justiça eleitoral, olha aí. A justiça eleitoral é responsável, entre outras atribuições, pela organização, promoção e fiscalização das eleições no país. Em relação à justiça eleitoral, analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. Então, vamos lá. Primeira assertiva, gente, são órgãos da justiça eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssima, né, gente? Aqui nós vamos ter o artigo 118 da Constituição Federal, na sua integridade. Esses são os órgãos da Justiça Eleitoral. Depois tem, o TSE será composto de, no mínimo, 9 membros. E aí, gente? Falso.
Aqui temos o artigo 119, que vai falar que o TSE será composto de, no mínimo, 7 membros. Tá? No mínimo 7 membros. Então, não é 9. Os membros que compõem o TSE serão provenientes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Advocacia. Achei fascinante essa assertiva, porque às vezes a gente memoriza ali quais são os membros do TSE e a gente não raciocina isso aqui. Então ele trouxe uma questão que meio que foge um pouco ali daquela literalidade da Constituição. E de fato é isso. Os ministros do TSE ouvirão do STF, no caso a Constituição fala 3 juízes serão ministros do STF, 2 juízes serão ministros do STJ e 2 serão advogados nomeados pelo presidente da República. Portanto, verdadeiríssimo, também com base no artigo 119, inciso 1 e 2. Beleza? Artigo 119, inciso 1 e 2. Depois temos o presidente e o vice-presidente do TSE, obrigatoriamente serão escolhidos entre os membros oriundos do STF. E aí, gente, certo ou errado? Verdadeiro também, queridos. Aqui temos o artigo 119, parágrafo único da Constituição Federal. Portanto, ficou VFVV. VFVV. Vamos lá? A ordem correta do preenchimento dos parênteses de cima para baixo, VFVV. Resposta, letra B de bola. Beleza? Vamos para 5. O Supremo Tribunal Federal, órgão responsável pela guarda da Constituição, é composto por... Gente, vai falar de composição, né? Então, espaço, ministros, os quais são escolhidos dentre cidadãos com mais de, também espaço, e menos de anos de idade, de notável saber jurídica e reputação ilibada. Aqui ele quer artigo 101 da Constituição Federal. Então, são quantos ministros no Supremo Tribunal Federal, queridos? 11. Cidadãos com mais de 35 e menos de 70. É o que diz o artigo 101. Portanto, 11, 35 e 70 é a resposta, letra C. Beleza? Vamos para a questão 6 agora. Ó. Segundo a Constituição Federal, é um órgão do Poder Judiciário. Esta é clássica de prova, tá, gente? Ministério Público? Não, Ministério Público é função essencial à Justiça. Polícia Federal? Não, Polícia Federal é uma polícia judiciária, mas ele é órgão de segurança pública. Conselho Nacional de Justiça? Sim. Quando a pergunta é sobre o órgão do Poder Judiciário, ela quer o artigo 92, né? Tribunal de Haia? Não, Tribunal de Haia é o TPI. E Defensoria Pública também não, porque Defensoria Pública junto com o Ministério Público são funções essenciais à Justiça. Portanto, questão 6, resposta, letra C. Beleza? Vamos para 7 agora. Ó. Assinale a alternativa correta. Essa é mais puxadinha, mas nada demais. Mas é uma questão que exige um pouco mais de conhecimento, né, da Constituição Federal. Vamos lá. Em tratando das hipóteses de ineligibilidade previstas na Lei Complementar número 64 de 90, é competente a Justiça Estadual para conhecer e decidir as arguições de ineligibilidade. Mas, Daniel, a Constituição Federal não fala das competências da Justiça Estadual. Pois é. Mas eu te pergunto, gente, o tema ineligibilidade diz respeito a qual área do direito? A pergunta é essa, pô. Tá? Porque essa é a questão que está em jogo. Você nem precisava lembrar que a Lei Complementar 64 é uma legislação eleitoral. Se você raciocinar um pouquinho, ineligibilidade tem a ver com direito eleitoral. Pô, se é direito eleitoral, é a justiça estadual? Não, gente, porque se é justiça estadual é justiça comum. Aqui é justiça eleitoral, letra A, portanto, está errado. A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão do exequatur às cartas rogatórias
é de competência do Supremo Tribunal Federal. E aí, gente, certo ou errado? Já foi um dia, hoje não mais. Hoje é competência do STJ, artigo 105, inciso 1, a linha I. Portanto, a questão B está errada também, tá? Competência aí do STJ. C. Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção, e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. E aí, gente? Compete à Justiça Federal processar isso? Eu sei que essa competência não está prevista expressamente ali na Constituição Federal, mas quando a gente fala de caráter transnacional, animais silvestres, e aí ele faz essa jogadinha aqui, protegidos por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, você obrigatoriamente tem que se voltar para uma competência da Justiça Federal, né? Então teríamos aqui artigo 109 da Constituição Federal, que vai falar das competências do juiz federal, mais especificamente o inciso 5, que vai falar sobre essa questão de compromissos internacionais ou convenção internacional, né, assumida pelo Brasil. Tá? E no caso específico deste tema, que é, né, crime ambiental envolvendo o tráfico ali, né, de espécies de animais exóticos, animais silvestres, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que trata sobre este tema, que é o recurso extraordinário 835-558, que vai tratar sobre este conteúdo aqui. Portanto, é competência da Justiça Federal? É, gente, é competência da Justiça Federal. Tá? Ainda que você não soubesse dessa decisão do Supremo, compromisso internacional assumido pelo Brasil, gente, União, tem que ser Justiça Federal. Falou crime ambiental, competência da União, né? Justiça Federal. Pensa nisso quando você for considerar a sua questão de prova. Beleza? Tranquilos aqui? A gente poderia pensar também aqui na competência do inciso 5, que vai falar sobre causas relativas a direitos humanos. Também competência que vai falar, no inciso 5, no caso, vai falar dos crimes previstos no Tratado de Convenção Internacional. Tá? Então, tem essa possibilidade aí de questões. Beleza? Letra D. Compete à Justiça Estadual processar e julgar crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando a execução de tais ilícitos for iniciada no território brasileiro, ainda que o resultado tenha o dever se ter ocorrido no estrangeiro. Gente, aqui também, se nós estamos falando internacional, mesmo artigo 109, 5, tá? Não é Justiça Estadual, e sim Justiça Federal. E fechamos na letra E. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar as ações e julgar as ações nas quais mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados em seu resultado. Aqui, queridos, não é competência do STJ, tá? Aqui é uma competência do Supremo Tribunal Federal, artigo 102 da Constituição Federal, artigo 102, inciso 1, a linha N. Beleza? Portanto, questão 7, resposta à letra C. Talvez a questão mais trabalhosa por conta dessas competências. Vamos para mais uma? Isso aqui é mole. Segundo o artigo 118 da Constituição Federal, são órgãos da Justiça Eleitoral, exceto. Esse concurso de médico, a Fundatec adora perguntar sobre justiça eleitoral, já percebeu? Gente, se é exceto, é o que não está no 118. Tribunal Superior Eleitoral é órgão da Justiça Eleitoral? É. Procurador do Estado? Não, gente. Procurador do Estado, nós vamos ver na próxima aula, funções essenciais de justiça, é a advocacia pública. Tá? Então, tá errado aqui.
Tribunais Regionais Eleitorais é órgão da Justiça Eleitoral, juiz eleitoral, junta eleitoral, tudo no artigo 118. O único que não está é a letra B. Ok? Então, questão 8, letra B. 9. Essa questão, gente, foi anulada porque ela teve uma mudança na Constituição da forma como, do momento que a prova foi aplicada, que foi em 2020, tá? E tivemos uma atualização depois. Por que eu estou compartilhando isso com você aqui? Exatamente porque em 2022 tivemos essa alteração e eu não queria perder essa questão, porque já tinha pouca questão do Poder Judiciário, então eu fiz uma modificação para ela ficar adequada ao texto constitucional. Tá bom? Então, com base na seção 2 do capítulo 3 do Poder Judiciário na Constituição Federal, que trata sobre o Supremo Tribunal Federal, assinaram a alternativa incorreta. Então, se eu não tivesse feito esse ajuste, teríamos duas questões, duas alternativas incorretas. Como eu fiz o ajuste, só tem uma alternativa incorreta, que é a do gabarito original dessa questão. Então, vamos lá. Se ele quer saber do STF, Supremo Tribunal Federal é composto de 11 ministros. E aí, gente, certo ou errado? Artigo 101, né? Certinho. Se é certo, não é o que eu quero, porque eu estou procurando aquilo que não está certo, aquilo que está incorreto. B. Os ministros são escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. É aqui que eu fiz o ajuste, tá, gente? Que antes estava 60 aqui. Então, eu coloquei os 70 anos, que é o ajuste que foi feito na Constituição com a emenda 122 em 2022. Aumentou a idade, né, de 65 para 70 anos de idade. Então, essa letra B aqui também está certa, nos termos do próprio artigo 101 da Constituição. Tá bom? Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Também, gente, artigo 101, parágrafo único. Está certinho, segundo a Constituição. Letra D. Os ministros são escolhidos dentre cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, ok, que comprovem pelo menos 15 anos de atividade jurídica. Não ok, né, gente? A Constituição não exige comprovação de 15 anos de atividade jurídica para ser ministro do STF. Portanto, esta é a única que está incorreta. Questão 9, letra D. Mas ainda tem aqui a letra E. Vamos ver o que ela fala. O presidente do Supremo Tribunal Federal integrará o Conselho Nacional de Justiça, ok, e exercerá sua presidência. E nas suas ausências e impedimentos será exercida pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então aqui temos o artigo 103b, que fala do CNJ, né? Tanto na composição, quanto no parágrafo 1º, que vai dizer sobre a presidência. Então, a letra E está corretinha, a única incorreta é a letra D. Beleza? Questão 10. Quanto ao Conselho Nacional de Justiça, analise as seguintes assertivas. 1. Gente, se é CNJ, eu vou marcar aqui 103B, tá? Compõe-se de 11 membros com mais de 35 e menos de 66 anos de idade, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. E aí, gente? É errado, né? Composição do Conselho Nacional de Justiça não são 11 membros, e sim 15 membros, tá? E esses membros, antigamente, precisava ter idade mínima, tá? Hoje não precisa mais. Então, não precisa ter 35 nem 66. Antigamente era essa idade, hoje não mais. Beleza? 2. Os membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha por maioria simples do Senado Federal. E aí, gente? É isso mesmo? Errado! Os membros do Conselho são nomeados pelo Presidente da República? São. É o que diz lá o parágrafo 2º do artigo 103b. Mas essa aprovação do Senado é feita por maioria simples? Não, gente. É maioria absoluta, tá? E não maioria simples. Então, 2, errado também. 3. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, que integrar o Conselho Nacional de Justiça,
exercerá a função de ministro corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no tribunal. É a única certa, né, gente? Nos termos do parágrafo 5º do artigo 103b. Portanto, temos 1 e 2 errada, 3 certo. Vamos lá. Quais estão corretas? Apenas a 3. Resposta, letra C. Beleza? Vamos para a 11 agora. Em relação à jurisdição constitucional, analise as seguintes assertivas. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o litígio entre Estado estrangeiro, o organismo internacional e a União, o Estado, o município, o Distrito Federal ou o território. E aí, gente, certo ou errado? Falei trocentas vezes dessa competência na prova, não falei? Errado, né? Gente, o STF vai ter competência quando esse litígio for entre Estado estrangeiro, organismo internacional e União, Estado, DF, território. Município, não. Município, eu falei para vocês que é competência do juiz federal com recurso ordinário para o STJ. Tá? Então, a letra E está errada nos termos aqui do artigo 102, inciso 1, a linha E, que não inclui o município aqui nessa competência. No caso do conflito com o município, vai ser Justiça Federal e depois recurso ordinário para o STJ. Cuidado com isso aí. 2. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. E aí, gente, certo ou errado? Aqui nós temos, sim, uma competência do Supremo Tribunal Federal. Estamos diante do artigo 102 da Constituição, inciso 1, a linha F, tá? E, portanto, questão certa aqui. Depois, 3. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. É só lembrar que acima do CNJ só tem o STF, então tem que ser ele mesmo. E o CNMP pega carona. Artigo 102, inciso 1, a linha R. Portanto, temos errado, certo, certo. Errado, certo, certo. Quais estão corretas? 2 e 3, resposta, letra D. Show? 12. Olha onde eu tive que ir, gente, para trazer a questão da Fundatec para vocês sobre o Poder Judiciário, 2014. Mas está valendo. Dentre as disposições aplicadas aos juízes no artigo 95, então está aqui a fonte, da Constituição Federal, é incorreto afirmar que, letra A, é vedado a exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo um de magistério? Gente, o que está escrito aí está certo. É o artigo 95, parágrafo único. Né? É uma das vedações lá. Se está certo, não é o que eu quero, que eu estou procurando aquilo que está incorreto. É vedado a receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo? Também é vedado. O juiz não pode receber isso. Então a letra B também está certa. C. É vedado dedicar-se à atividade político-partidária? É vedado, gente. Não pode, tá? O juiz não pode se envolver com o partido político. Letra D. É vedado assinar como autor de obra intelectual cuja matéria de sua competência é jurisdicional? Tem alguma previsão disso na Constituição, gente? Não. Então, isso aqui está incorreto, não é vedado no artigo 95. Tá? E a letra E, é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração? É vedado, está certinho. Portanto, a única que está incorreta, segundo a Constituição Federal, é a letra D de dado. Show? 13. Segundo estabelece a Constituição Federal, entre outras atribuições, compete ao Conselho Nacional de Justiça. Já percebeu que a Fundatec tem uma quedinha pelo CNJ, né, gente? Artigo 103b. Teriam várias questões sobre esse artigo.
Vamos lá. É com atribuição, compete ao CNJ zelar pela observância do artigo 37 da Constituição Federal e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade de atos administrativos praticados por membros ou órgão do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Gente, certo ou errado isso? O texto ficou grande, mas é o inciso 2 do artigo 103b, portanto, está certinho, tá? 2, parágrafo 4º, né? Vou até colocar aqui, que é o parágrafo que vai trazer as competências aí do CNJ, tá bom? 2. Receber e conhecer das reclamações, entre outras, contra órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público, oficializados, e com isso exercendo de forma exclusiva a competência disciplinar e correcional em relação ao referido ato. E aí, gente? Quando ele diz aqui, nesse finalzinho, e com isso exercendo de forma exclusiva a competência disciplinar, ele está dizendo que não existe outro órgão que pode fazer a correção dos juízes, o que está errado. Tanto que a Constituição Federal fala no inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 103b, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos próprios tribunais. Tá? Então não é uma atividade exclusiva do CNJ. 2 está errado. E a 3. Rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 5 anos. É 5 anos, gente? Ainda falei para vocês, cuidado. Né? Aqui temos o inciso 5 do artigo 103b, parágrafo 4º, e está errado, né? Porque só pode rever aqueles processos disciplinares julgados há menos de 1 ano, é o que diz a Constituição Federal. Portanto, ficou certo, errado, errado. Respostas quais estão corretas? Apenas letra A. Beleza? Vamos para 14 agora. É incorreto afirmar que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente. Então, incorreto significa que a maioria estará no artigo 102 e uma das competências não está no artigo 102, que é a que está incorreta. Né? Ele perguntou aqui, é incorreto. Letra A. Ação declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Gente, eu vou ter que colocar o inciso 1 aqui. E aqui eu vou colocando as alíneas, tá? Isso é competência do STF. Artigo 102.1a. Nos crimes de responsabilidade, o presidente da República e o vice-presidente da República é o STF que julga o presidente e o vice-presidente? Nós vimos isso tanto na competência ali do Senado Federal, quanto também na aula do Poder Executivo, né? Gente, crime de responsabilidade não é o STF que julga, que está incorreto. Quem julga é o Senado, artigo 52 da Constituição Federal, inciso 1. Tá? Letra C. Litígio entre Estado estrangeiro e organismo internacional é o STF. Aqui temos 102.1, a linha I. Extradição solicitada por Estado estrangeiro, também competência originária do STF. Aqui nós temos a linha G. E mandado de segurança contrato do presidente da República também é STF, só que aqui é a linha D. Portanto, a única que está incorreta, letra B de bola. Fechou? Última questão, questão 15. Uma questãozinha sobre cláusula de reserva do artigo 97, né? A cláusula de reserva plenária, ou full bench, que nós estudamos. Nós vimos agora na aula de judiciário, mas nós estudamos também ela lá no controle de constitucionalidade. Quanto à cláusula de reserva do artigo 97 da Constituição Federal, analisa as seguintes assertivas. 1. A inconstitucionalidade de qualquer ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros presentes ao julgamento, ou onde houver dos integrantes
respectivo órgão especial sob pena de nulidade absoluta do julgamento. Gente, lembra o que a cláusula de reserva plenário fala? Ela é o quórum mínimo de julgamento a ser realizado pelos tribunais ou pelo órgão especial para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. E o quórum é a maioria absoluta. Só que, gente, maioria absoluta dos membros e não maioria absoluta dos membros presentes ao julgamento. Então aqui ele errou. Porque membro presente é uma coisa, membro é outra. Quando a Constituição fala em maioria absoluta, é sempre dos membros totais do órgão, não dos presentes. A quantidade em relação aos membros presentes é o que a gente chama de maioria simples ou relativa. Então essa 1 está errada. Tá? A cláusula de reserva de plenário atua como verdadeira condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do poder público. Perfeito, gente. Essa é a função, inclusive, da cláusula de reserva de plenário. É dar essa eficácia jurídica àquela decisão. Ou seja, a maioria da galera que trabalha aqui acha que é inconstitucional. A cláusula de reserva de plenário se aplica para todos os tribunais na via difusa e para o Supremo Tribunal Federal também no controle concentrado. Certíssimo, gente. É para isso que serve a cláusula de reserva de plenário, para dar maior legitimidade a essa decisão e essa declaração de constitucionalidade. Portanto, temos 1 errada, 2 e 3 certo. Quais estão corretas? 2 e 3, resposta letra D de dado. Show? Com isso, matamos o Poder Judiciário, estamos quase chegando ao final do nosso curso. Ainda temos uma próxima aula sobre funções essenciais de justiça, depois defesa do Estado de instituições democráticas, e a gente matou com chave de ouro todo o conteúdo que você precisa para gabaritar direito constitucional na sua prova. Beleza? Qualquer dúvida me chama lá no meu Insta, @Prof. Daniel Sena. Tamo junto, bora vencer e até a próxima aula.